Arthur, a Apple sempre enfatizou a independência e controle sobre os seus próprios sistemas. O que significa, na sua avaliação, em termos estratégicos, essa decisão da Apple de terceirizar parte da inteligência da Siri para o modelo Gemini do Google? Nós podemos interpretar esse movimento como uma admissão de que a Apple ficou para trás na corrida da IA? Olha, isso já era percebido pelo mercado, percebido pelos usuários. A Siri é simplesmente a assistente pessoal menos usada no mundo. Tinha a prerrogativa de ser uma pioneira, de ser algo vanguardista por parte da Apple, e o fato é que nunca pegou, nunca funcionou bem. Então, a Apple ela teve uma entrevista constrangedora meses atrás, em que uma repórter pediu para os heads de desenvolvimento de IA e de produto da Apple o que estava acontecendo, porque a cada lançamento de geração de produtos, eles estavam basicamente renovando as promessas um ano depois. Então, isso nunca chegou, a chamada Apple Intelligence nunca entregou resultados. Então, sim, eu concordo com essa premissa integralmente. A Apple, em alguma medida, admitindo que ela está completamente atrasada. Então, a Apple ela tem, sim, essa tradição de tentar criar suas soluções. Ela foi muito bem sucedida em alguns aspectos, como a decisão que ela tomou alguns anos atrás de desenvolver os seus próprios chips. Parecia um grande risco, já que ela tinha uma parceria histórica com a Intel, mas isso se mostrou extremamente acertado. Mas ela também teve grandes fracassos, como que aconteceu com o desenvolvimento dos seus mapas. Então, ela tem esse relacionamento, em alguma medida, competitivo, mas também simbiótico em relação à Google, né? Lembrando que eles têm um acordo bilionário para que, por exemplo, o Google seja o sistema de busca prioritário dentro do Safari, que é o navegador da Apple. Então, a Apple ela tem essa tradição, mas nesse momento ela está tendo que ceder terreno, ela está tendo que ganhar tempo para desenvolver a sua solução. E o fato é que quando nós comparamos o sistema de inteligência artificial da Apple, nesse momento ele tem por volta de 150 bilhões de parâmetros, o Gemini tem mais de 1,2 trilhão, ou seja, é um sistema 8 vezes mais poderoso, mais amplo, e é por isso que a Apple tomou essa decisão. Agora, ainda falando de concorrência, a escolha da Apple pelo Gemini, que é do Google, impõe também uma derrota à OpenAI, que detém o ChatGPT. Por que a Apple escolheu o Google? Imagina que seja, claro, essa relação já antiga entre as duas empresas, mas queria te ouvir principalmente qual que é o impacto que essa parceria Apple-Google pode ter sobre a OpenAI, considerando, então, uma aproximação que deixa de lado a dona do ChatGPT. Olha, eu não sei se é uma derrota necessariamente para a OpenAI, porque lembrando que a OpenAI tem uma participação gigantesca da Microsoft, tem uma parceria de primeira hora, a Microsoft tem grande parte das ações da OpenAI, então me parece que são brigas um pouco diferentes. Agora, em relação à Alphabet, ao Google, é uma coisa muito interessante, porque o anúncio foi feito aí na casa, quer dizer, espera-se que ele seja concluído na casa de $1 bilhão, o que, usando aqui o termo que os americanos usam, estamos falando de peanuts, né? Isso daí não quer dizer absolutamente nada. $1 bilhão na era da corrida da IA, em que nós estamos vendo esses valores de mercado aí, como o caso da NVIDIA, superando a casa dos $5 trilhões. Então, é muito mais um daqueles acordos, assim como nós vemos em alguns ambientes jurídicos que demandam uma assinatura simbólica de $1, só que na era da corrida da IA, o $1 virou $1 bilhão. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, olha só que cenário interessante. Basicamente, nós temos dois sistemas operacionais móveis no mundo. Nós temos o iOS, da Apple, e o seu principal concorrente, qual é? Android, justamente, da Alphabet. Então, para a Alphabet é super interessante poder entender, e eu fico só imaginando quais são as cláusulas em relação à análise de dados, porque de um lado nós temos uma Siri que vai ser lançado, espera-se, na primavera
do hemisfério norte, uma Siri que vai passar a responder muito melhor do que responde hoje, justamente que vai ser um Gemini White Label, né? Ou seja, o melhor da tecnologia da Alphabet, mas com uma cara de Siri. Agora, do outro lado, a Siri, a Alphabet podendo entender justamente como é que é o comportamento no uso da IA por parte dos consumidores que pagam os mais altos tickets quando o assunto é hardware, que são justamente os fãs, os consumidores da Apple. Você acredita que essa aproximação entre Apple e Google pode desencadear questionamentos antitrust? Porque são duas empresas muito grandes. Excelente ponto. Eu não tenho dúvida em relação a isso, porque isso já é um debate de longa data envolvendo esse acordo que eu já mencionei para que o Google seja o buscador prioritário ou praticamente a única opção disponível dentro do Safari. Então, essa é uma briga que já vem de algum tempo e agora, com essa aproximação ainda maior, sim, esse tema ele pode ser levantado. Lembrando que a Apple, em sua defesa, quer dizer, um dos argumentos que eles vão usar são os critérios técnicos. Eles chegaram a rodar testes com a OpenAI e também com a Anthropic e acabaram escolhendo o Google por uma série de fatores, segundo eles, a robustez, o tamanho do modelo, as características de privacidade. Lembrando que a Apple, aí sim, é preciso enfatizar esse ponto, a Apple é a empresa que possivelmente mais se preocupa com a privacidade dos dados dos seus consumidores. Então, o que vai acontecer é que vai ser um sistema white label, vai ser a Siri, mas ela vai rodar de uma forma completamente diferente em comparação com aquilo que os usuários de Android usam. Então, me parece que essa questão vai ser levantada imediatamente, mas que a Apple ela vai tentar se defender do ponto de vista de critérios técnicos um pouco mais objetivos, ganhando tempo. Então, lembrando, ela não está cedendo completamente a corrida da IA no campo do software, mas me parece que como ela precisa responder o mercado e os seus consumidores, ela está tentando usar o termo, aquilo que se usa no mercado de comprar tempo, ou seja, ganhar um tempo, ganhar um fôlego, para não ficar tão mal na foto, mas ao mesmo tempo poder desenvolver a sua tecnologia. Para a gente finalizar, o que esse acordo sinaliza sobre o futuro da IA generativa? Nós deveremos ver mais colaborações entre rivais para acelerar a adoção da IA? Eu acho que sim, eu acho que apesar desse mercado ser incrivelmente recente, nós ainda nem completamos 3 anos do lançamento do ChatGPT, nós já estamos começando a ver alguma espécie de consolidação em relação às competências. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos começando a ver quais são os modelos, quais são as aplicações que desempenham melhor em determinados domínios. Nós estamos vendo, inclusive, sinergias com o legado dessas empresas. Por exemplo, não é coincidência que o Google está indo muito bem no aspecto de geração de imagens e vídeos, justamente porque é uma das áreas de grande força, de grande potência da Alphabet no passado. Então, o mesmo vale para esse contexto de conversas, esse contexto de diálogo, já que o Google é a maior representante do armazenamento, do processamento desses dados nos últimos 20 anos na internet. Então, eu acho que sim, nós teremos cada vez mais parcerias que, no curto prazo, elas podem até soar contraditórias em alguma medida, mas é preciso lembrar que todas essas empresas estão surfando essa onda que é imensamente maior, que é a onda da construção não só da infraestrutura, mas também das camadas de aplicação da inteligência artificial. Então, é por isso que, estrategicamente, nós podemos ver no curto prazo essas decisões que, volto a dizer, elas podem até soar contraditórias e paradoxais, mas o fato é que ninguém quer ficar para trás. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, muito obrigado por essa entrevista esclarecedora. Até uma próxima. Obrigado, até uma próxima. Um bom final de semana.